Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cosme Bittencourt, pastor da Igreja Batista Nacional Cristo Vive, na cidade de Lavras, aqui no sul de Minas Gerais. O vídeo que eu vou fazer hoje é a respeito de uma matéria que nós estamos estudando nos nossos cultos de terça-feira, e nós estamos falando sobre heresiologia e agora especificamente falando sobre os testemunhos de Jeová. E hoje o assunto deste vídeo é falar a respeito da Santa Ceia que é realizada pelos testemunhos de Jeová e mostrar alguns pontos bíblicos a respeito desse assunto. Então eu começo perguntando para você: você sabe como a Santa Ceia dos testemunhos de Jeová ela é realizada? Pois é, se você não sabe, fique ligado porque você vai aprender a partir de agora. Quando chega esse período da ceia, os testemunhos de Jeová saem então entregando os folhetos, convidando todas as pessoas, todas, não importa se você é evangélico, se você é católico, não interessa, você é convidado. Então você fica assim, convidado para participar da ceia? A ceia, a gente está acostumado a participar só os membros da igreja. Por que todo mundo vai? Por que eles chamam todo mundo, todas as pessoas, Então o que acontece é o seguinte: quando você chega lá, naquele culto deles, eles passam o pão na mão de todas as pessoas. Então a pessoa vem, pega o pão, aí passa para a mão do outro, e assim, semelhantemente, também vem o cálice, passa aquele cálice, passa na mão de todo mundo. Ninguém come o pão e ninguém também bebe do cálice que passa na mão das pessoas ali. Por que eles não comem o pão e também não bebem o cálice? Porque, segundo o ensinamento deles, apenas os 144 mil ungidos que vão morar no céu podem participar do pão e do sangue de Jesus Cristo, o pão e o vinho, que é passado na mão de todas as pessoas ali. A respeito deste assunto dos 144 mil, que não tem nada a ver com 144 mil ungidos, na perspectiva que eles ensinam, são 144 mil judeus, das diversas tribos de Israel. Um outro vídeo eu vou falar sobre esse assunto, porque o meu assunto hoje é só a ceia do Senhor. Então, esta maneira de celebrar a ceia do Senhor que eles têm, contradizem muito o que a própria Escritura nos ensina. Jesus, em Lucas 22, ele partiu o pão, deu na mão dos discípulos, semelhantemente também o cálice ele fez, e depois de alguns anos, quando a igreja de Corinto ela foi fundada, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, versículo de número 23, ele mostrou a maneira correta e a maneira certa de participar da ceia do Senhor, que diz assim a palavra de Deus no versículo de número 24, 1 Coríntios 11, 24. Tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então veja só, tomai, comei. Então quer dizer que não é o pão passar na sua mão, você só olha o pão e passa para a pessoa da frente. Não, tomar e comer, é o que está escrito na palavra de Deus. Depois do versículo de número 25, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E o 26 acaba de fechar tudo dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então está muito claro na palavra de Deus que a ceia do Senhor não é para você admirar, não é para passar de mão em mão, é para você participar. Então, aqui existe algo completamente errado nesta celebração das testemunhas de Jeová. E eu gostaria, você aí que está ouvindo esse vídeo, testemunha de Jeová, coloque seu comentário aí embaixo, faz a sua refutação aí embaixo, coloca aí embaixo, eu quero escutar você. Eu quero ver o que você vai falar a respeito desse assunto. Não estou falando isso num tom de briga, de confusão, porque a minha intenção não é essa, é trazer um esclarecimento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, eu quero falar algo muito sério acerca da ceia do Senhor. Isso aqui serve para os testemunhos de Jeová, porque
eu vou estar mostrando biblicamente que a partir do momento que eles ficam vetados de participar do corpo e do sangue de Cristo, automaticamente também eles ficam privados de muitas coisas, pelo menos umas 4 ou 5 que eu vou ler, você acompanha aí comigo, tá? Para você entender quão importante é participar e quais são aí os malefícios de não se participar. E no final eu concluo dizendo também que você não pode participar de qualquer forma ou de qualquer maneira. Mas vamos aqui para João, capítulo de número 6, versículo de número 53, que diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Vou repetir o finalzinho. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, aqui está falando de vida espiritual. Não está falando de vida física, de fôlego da vida, não é isso. Está falando de vida espiritual. Se você não participa, você não tem vida espiritual. Os versículos adiante explicam mais detalhadamente, eu vou voltar quando eu leio. Diz assim o 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E quem não come e não bebe, tem a vida eterna? Uma boa pergunta, não é? Olha só, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós temos aqui uma promessa da palavra de Deus acerca da salvação e da promessa da ressurreição, mas para aqueles que participam da carne e do sangue de Jesus. E quem não participa? Com certeza não tem, tá certo? Vamos para o versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, aqui encaixa o versículo de número 53, que diz: não tereis vida em vós mesmos, você que não participa, né? E Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então isso aqui está falando de constância espiritual. Está falando de ter a presença de Deus na sua vida. Porque é só com a presença de Deus na sua vida que você tem vida espiritual. Que você é cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu não posso acreditar num cristão cheio da glória de Deus que não participa da ceia do Senhor. Assim como também fica difícil de acreditar até na salvação de um cristão que diz que está servindo a Deus em casa. Está decepcionado, tem lá seus motivos, às vezes tem até suas razões mesmo, tá? Mas procura outra igreja. Não gostou dessa aí, procura outra. Mas que esteja dentro daquilo que se aprendeu, né? Dentro desta linha verdadeira da palavra de Deus, dentro de uma linha saudável, hermeneuticamente falando, de interpretação bíblica. Você conhece a palavra de Deus, né? Fica nessa desculpa, porque eu tive decepção, não sei o que e tal, e aí fica sem a ceia do Senhor. Se você fica sem a ceia do Senhor, é impossível você permanecer em Cristo e Cristo permanecer em você. Então, assim, existem muitas pessoas que estão enganadas, achando que estão aí firmes e fortes na presença de Deus, que Deus está nele, e infelizmente às vezes estão igual Sansão. O Espírito de Deus já saiu, ele nem percebeu, né? O versículo de número 57 diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aqui ainda complementa ainda os 53 e os 55, né? Que nos mostra que se nós estamos em Cristo Jesus, e se nós nos alimentamos do Senhor Jesus Cristo, a gente vive por Ele, né? Ok? Então, eu não quero fazer sensacionalismo aqui com o pão e nem com o cálice, porque são um simbolismo do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas existe verdades espirituais aqui. Senão Jesus não tinha mandado a gente participar, fazer isso em memória de mim. Existe aqui uma ligação espiritual muito grande, muito forte, baseado nesse texto que eu estou lendo aqui. Vida em vós, vida eterna, ressurreição. Ele permanece em você, você permanece nele. Olha só, são coisas, não é à toa que João escreveu esses versículos.
Este é o pão que desce do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram, porque quem comer este pão viverá para sempre. Mais uma vez aqui, a promessa da vida eterna. Meu querido, eu quero encerrar este vídeo dizendo que é muito triste você participar de uma religião, no caso, na minha opinião particular, uma seita, que é o Testemunho de Jeová, que são dedicados às Escrituras, dedicados ao estudo, lamentavelmente distorcido, são empenhadíssimos em trabalhar em prol do reino, infelizmente, da forma errada. Mas é errado bater de porta em porta, é errado, não é nesse sentido, é de pregar o evangelho que não é puro e que não é de uma forma que tem uma semântica, que tem uma interpretação correta, hermeneuticamente falando, das Escrituras. Privam o seu povo. Testemunhos de Jeová estão privados de todas essas benéfices que existe aqui ao você participar da ceia do Senhor. E isso é muito triste. E é muito perigoso, porque se você participa, você tem vida em você, você tem vida eterna, você tem ressurreição, Jesus permanece em você, você permanece nele, você tem a vida eterna, e se você não participa, você tem? É complicado. Essa palavra agora eu viro para a gente também, que serve a Deus, que está na casa do Senhor, porque há muitas pessoas que ficam muito tempo sem participar da ceia do Senhor. Se acomodaram, alguns tiveram decepção, alguns saíram da igreja, isso e aquilo. É importante, meu querido, você voltar para a presença de Deus e ter comunhão com Deus. E eu quero encerrar aqui dizendo uma coisa muito importante também, tá? Porque quando a gente fala a respeito da ceia do Senhor, tem muitas igrejas por aí, eu não vou citar nome por questão ética, mas que servem a ceia do Senhor para qualquer pessoa. Não, pode chegar, deixa o cara bêbado, tonto, caveira toda bagunçada, pode participar, não tem problema nenhum. Isso está completamente errado. Por que está errado? Porque o apóstolo Paulo, nesta mesma carta aos Coríntios, no capítulo número 11, do versículo 23 em diante, ele disse: examine-se o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, quando a gente fala que a pessoa precisa examinar a si própria, isso é uma coisa individual. Eu não posso julgar você, nem você me julgar. Mas a gente entende também que enquanto a pessoa não foi iluminada pela verdade, iluminada pelo conhecimento da palavra de Deus, essa pessoa também não tem um discernimento espiritual do que é correto e do que é errado. Então, às vezes, ele está numa vida bagunçada, de adultério, de bagunça, de noitada, de cachaçada, e vive, beberrão, aquela coisa toda. Aí chega no outro dia de manhã, vai para a Santa Ceia como se nada tivesse acontecido, pega os elementos da ceia, participa. Normalmente, essa pessoa não está participando dos benefícios gerados pela ceia do Senhor. Pelo contrário, essa pessoa, lamentavelmente, ela está tomando a ceia do Senhor para a sua própria condenação. Então a gente sempre tem o hábito, sim, de fazer um discipulado, pré-batismo, para que a pessoa entenda o que ela está fazendo, que há muitas igrejas por aí também, que o camarada chega, até alguém hoje que quer batizar, o cara às vezes está bêbado, a gente sabe disso, entra ali, joga, afunda ele no tanque batismal e pronto. E às vezes não resolve, porque a pessoa não se arrependeu, ela não alcançou a compreensão e o entendimento para que ela possa, de fato, se arrepender dos seus pecados, morrer, a ceia, o batismo, é quando você pega a pessoa, vai imergir a pessoa nas águas, está sepultando ela, e quando você traz ela de volta, ela está ressuscitando. Está lá em Romanos capítulo 6, que este é o grande simbolismo aí do batismo. Então, eu quero dizer para você que é muito importante você conhecer as Escrituras, conhecer a Palavra de Deus. Ela gera em você um grande discernimento espiritual para que você possa de fato viver de acordo com o querer, com a vontade de Deus, ceiar de forma digna e com toda certeza também ser participante de todos esses benefícios que eu li aqui em João capítulo 6,
versículo 53 até o versículo de número 58, tá bom? Deus abençoe você, espero ter ajudado você grandemente, tá? Com este vídeo esclarecedor. E se você quiser, por gentileza, compartilha esse vídeo, se inscreva aí no canal, porque sempre que puder eu vou colocar um vídeo aí, tá? E também divulga aí, né? Divulga esse link aí para que várias pessoas possam então conhecer um pouquinho mais a respeito aí desse assunto que é a ceia do Senhor e como é praticado a ceia do Senhor aí no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, tá? E lembrando também que todas as terças-feiras na Igreja Batista Nacional Cristo Vive nós temos o nosso culto de ensinamento, onde nós estudamos a Bíblia, estudamos a Palavra de Deus. Nossa igreja fica na rua Professor Alberto Carvalho, número 730, no bairro Ouro Preto. Aqui em Lavras, o ponto de referência aqui é a rodoviária. Quando você desce a rodoviária, abaixo da rodoviária tem um grande galpão dos Correios e porta a porta com os galpões do Correio é a Igreja Batista Nacional Cristo Vive, tá bom? Deus te abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau.